isso, na igreja, em qualquer lugar que estejamos, que façamos para a glória de Deus, seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu quero começar dizendo que Deus, Ele criou todas as coisas com um propósito e colocou cada coisa no seu devido lugar para a honra e a glória dEle. Olhe para a pessoa que está do seu lado, fala assim: você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Agora fala assim para ela: por que você foi criado? Agora tenta responder por si mesmo, para ela. Por que você foi criado por Deus? Qual o objetivo? Como? Nós fomos criados para adorar o nome do nosso Senhor Jesus. E o legal de tudo é que quando Deus nos criou, Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus nos criou para adoração a Ele. Deus nos criou para termos intimidade com Ele. E quando nós percebemos a palavra de Deus em Gênesis, quando Deus ele cria todas as coisas, Ele vai criando, e quando Ele cria o mar, a terra, Ele vai lá e dá ordem à água para que as águas produzissem seres viventes, e assim Ele colocou os peixes, e os peixes começaram a habitar dentro da água, no seu habitat natural. Depois Ele dá ordem lá à terra, e depois de ter feito a terra, a planta, Ele começa a colocar justamente os animais, as plantas e tudo que está lá. E por último, Ele deixou para fazer o homem. E quando Ele faz o homem, Ele pega da matéria que já estava lá e começa a moldar. Antes, Ele, quando criou as coisas, Ele criou por meio da palavra de Deus. Que haja luz e houve luz. Que haja o firmamento e houve o céu, a terra. Só que quando Deus cria o homem, Ele vai lá com as suas próprias mãos e começa a moldar. E faz conforme a sua imagem e semelhança. E por final, quando Ele cria aquele boneco, Ele não diz que haja vida. Ele vai lá e faz o quê? Sopra o fôlego de vida em seu nariz. E a partir daí em diante, o homem começou a passar a ser vivente. Ou seja, quando Deus criou as outras coisas, Ele criou por meio da palavra. Mas quando Ele nos criou, Ele nos fez diferente. Ele colocou algo em nós que nos faz filho de Deus. Ele colocou a sua identidade. A gente sabe quando o pai ou a mamãe, a pessoa tem um filho, automaticamente o filho ele tem o DNA do pai e da mãe, e a criança quando nasce, ela se parece com o pai, ele se parece com a mãe. Às vezes o olhar, às vezes é o cabelo, às vezes ele puxa mais para um do que para outro. Mas só que ali tem o DNA daquela pessoa dos pais. E assim Deus criou, quando Deus nos criou, Ele colocou o seu DNA através daquele sopro de vida que colocou em nós. Com o objetivo justamente de adorarmos, de exaltarmos. E quando a gente percebe, todos os dias a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele ia lá na viração do dia e conversava face a face com Adão, com Eva, não é? Conversava face a face. Deus criou todas as outras coisas para que eles pudessem desfrutar e multiplicar. O que eu quero dizer com isso, você que está aqui? Eu quero dizer que Deus criou cada coisa no seu habitat natural. Os peixes não podem sair de dentro d'água, porque se eles saírem, eles morrem. Nós que fomos criados na terra não podemos ficar debaixo d'água, porque senão nós morremos. E se nós sairmos da presença de Deus, nós morremos. O que aconteceu com a Eva foi justamente isso. O inimigo foi lá e falou para ela: se tu comer desse fruto, você não vai morrer, você vai apenas ser que nem Deus. O que acontece? Ela foi lá e comeu. E ela viu que não morreu. E eu estava pensando nisso e Deus falando comigo. Eu fico imaginando ela levando o fruto lá para Adão, com o fruto mordido. Ele fala: eu comi do fruto que o Senhor disse que não podia e eu não morri. Ele foi lá e provou também. Mas só que eles foram entender depois que não era uma morte. O Senhor ele não estava mentindo. E não era uma morte física. Era uma morte espiritual. Era uma separação naquele momento ali em diante que
eles causaram diante de Deus. Deus criou tudo perfeito para que o homem pudesse desfrutar e para que ele também pudesse ali adorar a Deus de coração. Por isso ele deu o livre-arbítrio. E quando justamente nós estamos longe da presença de Deus, a gente não consegue ter a paz. Existem coisas que a gente pode ter o dinheiro que for, comprar carro, casa, mas se a gente não tiver a presença de Deus, existem muitas pessoas vazias e que no final se matam. E existem pessoas que têm pouco, mas o pouco que ela tem e o Deus muito que ela tem em seu coração faz com que aquele pouco se torne algo precioso, não murmura, não se sente feliz, porque tem um principal. E hoje aqui eu apresento diante de vocês o principal, que é Cristo, que é Deus. Ele é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Jesus, quando ele morreu naquele Calvário, ele morreu para que a gente pudesse ter vida. E essa vida, nós precisamos retribuir a ele com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, porque alguns dias nós iremos morrer. Daqui a alguns anos, quer dizer, alguns dias, algum ano, Deus sabe, nós não iremos mais estar aqui. Mas, quando nós estivermos diante de Deus e nós olharmos para trás, nós iremos olhar e vamos falar assim: valeu a pena cada esforço. Valeu a pena negar o mundo, valeu a pena me desfazer de certas amizades, valeu a pena largar aquele vício, bebida, droga, prostituição, valeu a pena negar a minha vontade no tempo que eu estava no mundo, porque diante de Deus, quando nós estivermos com Ele, nós iremos nos alegrar grandemente. Mas, se nós escolhermos viver de qualquer forma, acontece que existirá uma palavra que, no fundo, vai doer muito nas pessoas que não seguiriam, que não se entregaram a sua vida a Cristo. É justamente quando você estiver diante de Deus, existirá uma palavra que ela será a palavra mais dolorosa de qualquer outra que nós possamos ouvir. É que quando nós estivermos diante de Deus, o Senhor falar isso para nós: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É uma coisa que, imagine você talvez olhar lá para trás, você estava lá no mundo, tinha oportunidade de aceitar Cristo, de viver uma vida boa, agradável e perfeita, e você escolheu fazer aquilo que era um prazer momentâneo. E que quando nós estivermos diante do juízo de Deus, que nós possamos ouvir a palavra: vinde benditos do meu Pai, e regozijai do gozo do Senhor. Que essa palavra a gente venha buscar todos os dias na nossa vida, sabe? As pessoas lá fora esperam o final de semana para ir beber, para tentar amenizar a dor que talvez quer estar sentindo, ou suprir algo no seu coração. Mas a gente sabe que tudo que o mundo oferece é passageiro. Tudo que no mundo oferece é passageiro. Mas aquilo que Deus tem para dar a nós, e é o lugar certo onde nós estamos aqui, é algo que não vai durar somente aqui. É algo que é para sempre. Onde nem a morte vai conseguir nos separar. No mundo, as pessoas quando morrem, elas ficam com medo. Por quê? Porque não sabe o seu destino. Mas nós que estamos em Cristo, a morte não é o fim, é apenas o começo de tudo. A morte não é a separação, é apenas a união entre nós e o nosso Deus. Então, glorifique Deus bem alto aí, aplauda Ele bem forte, amém? Glória a Deus, aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20. Eu acredito que eu não vou falar aqui nada que talvez todos que estão aqui já não conheçam. Eu vou apenas trazer à mente aquilo que talvez você tenha esquecido, mesmo sabendo. Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante. Fala assim. Todos acharam? Amém? Fala assim:
E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte de Jesus, que Jesus lhes havia designado. E quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos... Eu queria que a igreja lesse aquela parte ali de cima. Cadê? Volta aí rápido. Essa daqui. Eu queria que todos nós possamos ler junto. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Portanto, vão batizando-os em nome do Pai, do Filho. Próximo. Ensinando-os e eis que estou com vocês. Amém? Qual foi a ordem que o Senhor deu aí? Quem é o corajoso? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, o Senhor, no contexto da história, aqui, o livro de Mateus, aqui é o último capítulo do livro de Mateus e também os últimos versículos. E essa parte aqui de Mateus é uma parte muito importante. Por quê? Porque aqui o Senhor ele vai falar sobre a grande comissão. Aqui o Senhor ele vai falar as suas últimas palavras diante dos seus discípulos. E se as últimas palavras de Jesus, com certeza, são palavras muito importantes e que eles precisariam estar atentos. E a gente sabe que Jesus veio, morreu, passou todo o sofrimento aqui na terra por amor a todos nós. No terceiro dia ressuscitou. E depois de ter ressuscitado, Jesus passou alguns dias aqui na terra. Ele passou, se eu não me engano, aproximadamente, ou foi exatamente 40 dias aqui na terra. E justamente, ele fala aqui que ele aparece aos seus discípulos. Uns creram e outros não. E ele vai lá e dá uma ordem, uma ordenança aos seus discípulos. Ele vai lá, reúne todos eles e fala assim: essas são as minhas últimas palavras. Vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho falado. Aqui, Jesus nos dá uma ordenança. Aqui, Jesus nos dá uma grande tarefa. E que tarefa é essa? De pregar a palavra de Deus, de dar continuidade à palavra de Deus. A gente sabe que quando Jesus veio, ele só começou o seu ministério a partir dos 30 anos. Ele teve que viver todo o processo, crescer, ser adolescente, trabalhou com José, mas só quando chegou aos 30 anos, ele começou o início do seu ministério. E durante 3 anos, ele estava com os discípulos e ensinava tudo aquilo que eles precisavam para que pudesse, quando ele justamente subisse aos céus, todos eles pudessem dar início, dar continuidade àquilo que o Senhor o instruiu. E quando Deus fala aqui no id, Jesus ele está falando para que ele fala, id, no original grego, refere-se a uma ação como uma ação contínua. Enquanto você estiver indo, ou ao longo do caminho, ele fala aqui, ide, é mais do que ir, é estar em movimento, em missão, com um propósito e com autoridade de Cristo. Eu sei que eu me enrolo um pouquinho nas palavras, mas eu vou conseguir explicar aqui. Aqui Jesus está falando que o id aqui, ele está falando quando você estiver em movimento, ou o que você estiver fazendo,
tudo é com um propósito. Que propósito é esse? Às vezes, nem sempre nós faremos coisas aqui em reunião da igreja, em questão de evangelismo ou alguma obra. Aqui ele está falando é que a sua vida, enquanto estiver em movimento, seja você indo para casa, seja você indo para o serviço, seja você indo para a escola, seja você indo para qualquer lugar, nós precisamos levar a palavra de Deus. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos entender que Cristo está em nós e qualquer hora Deus irá colocar pessoas diante de nós para ouvirem a palavra de Deus. A gente não é chegar, eu vou marcar um dia para evangelizar, não. É qualquer lugar que eu estiver, e estiver alguém ali precisando, e eu estiver lá perto, o Senhor vai me usar para pregar para aquela pessoa. Eu falo isso porque também eu estava tendo uma experiência em que uma pessoa estava morrendo, né? Geralmente, quem não entende ou não entendeu a palavra, ele vai olhar aquela pessoa e vai apenas ficar um pouco atemorizado, né, pelaquela situação. Vamos supor dizer, uma pessoa sendo baleada aqui. Para quem está lá no mundo, a intenção automaticamente é justamente de ajudar, ou talvez se vê aquela pessoa que não vai dar tempo de ter ajuda, e vai ver que aquela pessoa vai morrer, a pessoa fica atemorizada. Mas quem tem Cristo e quem tem a palavra de Deus, ao ver aquela pessoa, ela não vai apenas ficar atemorizada. Ela vai lá e vai levar a palavra para aquela pessoa. Porque eu falo isso por experiência própria também. Antes de perder uma pessoa, Deus, várias vezes, no meio da minha família, Deus me usou para falar para o meu irmão. Durante 3 vezes o Senhor o livrou da morte, fazendo coisas erradas. Pegou 4 tiros, o outro a arma negou na cabeça, o outro quase foi morto, teve que pular de um penhasco. E no último, e todo o tempo eu orava. E chegou um momento em que Deus aconteceu de novo, foi baleado, e chegando lá, Deus falou no meu coração, olha, agora vai ser diferente. Ele falou claramente isso. Eu estava na igreja, se eu não me engano, me consagrando nesse dia. E antes disso, eu já tinha tido uma conversa com ele, na igreja também. E Deus falou assim, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você vai chegar, você vai orar aqui antes de sair, e vai pedir para que ele, quando chegar, esteja pelo menos vivo, para que você faça o apelo. E eu saí com isso na mente, o ego assim, é isso mesmo. Aí orando, querendo a gente não aceita, né? E quando eu cheguei lá, o que acontece? A pessoa estava agonizando. E quando ele me olhou, ele ficou temoroso assim, queria se levantar e não conseguia. E o outro rapaz também. E quando eu cheguei lá, eu fiz o apelo, justamente, né? Fui lá, orei por ele e pedi para ele fazer um sinal. E quando eu saí de lá, aconteceu algo. Um rapaz chegou diante de mim e falou, eu também, quando ele estava aqui, eu fui lá e fiz o apelo. Fui lá aqui, fiquei aqui e tal, fiz o apelo, porque independente de qualquer coisa, é uma vida, é uma alma, e eu sou crente, eu sou cristão também, e eu fui lá e fiz o apelo. E o que eu quero mostrar é que todos nós que temos a palavra de Deus, o Senhor nos ordenou a fazer a vontade dEle. Não espere marcar um dia ou fazer algo para fazer a palavra de Deus. Em qualquer lugar que você estiver, aquele momento vai ser propício. E Deus colocará situações para que você fale de Deus. Às vezes no serviço, Deus vai colocar pessoas que estão ali à beira da morte, querendo se matar ou em depressão, e a palavra que está em você precisa ser pregada a ela. A palavra que está em você, você que aceitou a Cristo, que tem a salvação e que ouve e aprende a palavra de Deus, precisa ser um instrumento de Deus, precisa cumprir o ID. E toda vez que nós pensarmos nisso, nós devemos pensar em Deus. Sabe por quê? Em Jesus. Tudo que Jesus fez aqui foi para cumprir a missão de Deus. Tudo que Jesus fez aqui, ele fala, foi para que o nome de Deus seja glorificado. E nós precisamos ter a mente de Cristo. Cristo estava com Deus, com toda a sua glória. Mas chegou um momento em que Deus o enviou para que ele fosse morto, para que nós pudéssemos justamente poder nos aproximar de volta com Deus.
para que a gente pudesse nos arrepender e voltar de volta para os braços do Pai. Desde o começo, o Senhor sempre faz algo para que a gente pudesse se aproximar de volta com Ele, por conta do pecado do Éden. E nós precisamos viver isso. Às vezes, a pessoa tem medo de pregar a palavra de Deus porque talvez não esteja vivendo. E por não estar vivendo, por dar maus testemunhos, às vezes, na sua rua, não tem aquela autoridade de chegar e falar de Deus. E a palavra que Deus me dá hoje é que nós precisamos estar preparados, tanto para a vinda de Deus, como preparados para ganhar almas, para pregar a palavra de Deus, para ganhar vidas. Jesus, desde o começo, tudo que ele fez foi justamente isso. Jesus pregou, Jesus curou, mas a intenção dele é que aquelas pessoas fossem salvas. Amém? Glória a Deus. E falar mais aqui também, o propósito da grande comissão é fazer discípulos que obedeçam, que observam os mandamentos de Cristo. Quando a gente vê aqui, o Senhor ele fala não somente para pregar, ele fala para pregar, mas também para ensinar. Mostra aqui que Deus ele não quer que nós somente enchamos a igreja de pessoas que aceitem a Cristo. Ele quer que nós pregamos a palavra de Deus, mas que as pessoas sejam salvas, mas que também elas permaneçam na presença de Deus. Ela quer que eu pregue a palavra de Deus para as pessoas, aquela pessoa se converta e eu a discipule, para que ela faça outros discípulos e dê continuidade. A palavra de Deus é essa: eu ganhar uma alma, cuidar daquela alma, para que aquela alma continue o propósito de Deus. Porque se for só ganhar e não cuidar, automaticamente o risco daquela pessoa se desviar é muito grande. O risco daquela pessoa se sair da presença de Deus é muito grande. Então, por isso o Senhor fala, não somente pregar, não somente ganhar alma, mas cuidar de cada uma delas. E amém. Eu queria que vocês abrissem 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Fala assim: amados, peço a vós, como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Aqui Jesus ele está falando justamente que nós que seguimos a Cristo, aqui na terra, a nossa visão deve ser como apenas peregrino. E nós estamos apenas de passagem. Eu queria que você olhasse para a pessoa e falasse assim para ela: você está de passagem. O seu lar é o céu. Fala assim. Refere-se a alguém que está em uma jornada que não pertence permanentemente a um lugar onde se encontra. A terra não é o nosso lar definitivo. Estamos a caminho de um destino. E terceiro, somos estrangeiros e forasteiros. Nós, aqui na terra, nós devemos entender que nós estamos apenas de passagem. E o que acontece? Infelizmente, muitas das vezes, as coisas que acontecem aqui no mundo, acaba que nos como posso dizer, acaba que nos cegando diante de Deus. Às vezes as preocupações da terra, às vezes com o que há de comer, com o que há de beber, em questão de serviço, em questão... Às vezes a gente tem uma vida tão corrida que às vezes esquece do principal, que o nosso lugar, o nosso objetivo principal é justamente em estar com o nosso Deus, em estar com o nosso Pai. Glória a Deus. E por último aqui, eu quero dizer algo. Quando Jesus ele fala, ide por todo o mundo, e chegando Jesus falou e disse,
e me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falando um pouco sobre o batismo, por que o batismo é muito importante para a gente? Porque o batismo, ele simboliza justamente ali o momento onde a pessoa está morrendo para o mundo e renascendo para Deus. A gente sabe como uma pessoa física morre, automaticamente ela vai lá e é sepultada. E nós, como aceitamos a Cristo, quando nós declaramos o Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas, a partir desse momento nós estamos morrendo, né? E o batismo é justamente uma forma simbólica, que quando nós descemos as águas, nós estamos morrendo para o mundo. E quando nós erguemos, nós estamos ali diante de Deus, uma nova vida e uma nova criatura diante do Senhor. Amém? Você que for batizar agora, você deve entender isso, que o batismo é justamente a confissão ali pública diante das pessoas que você não será mais aquela mesma pessoa que antes. Você, a partir daquele momento em diante, você será uma nova pessoa, está declarando diante das pessoas e diante de Deus que ali você vai estar tendo uma nova vida com Deus, onde não é mais as suas vontades, onde não é mais o seu querer, mas sim, a partir daí em diante, você vai seguir aquilo que o Senhor, Ele quer que nós façamos, ali, aquilo que o Senhor quer que nós seguimos, seja em tudo, em todas as áreas das nossas vidas, amém? Eu queria que você se colocasse de pé, amém?